Como todo mundo sabe, a inteligência artificial deixou de ser essa promessa tecnológica e passou a impactar diretamente setores da economia, como saúde, educação, indústria, infraestrutura digital e etc. E o Brasil, ele vem realmente, como eu tenho dito aqui, se mobilizado para estabelecer um marco legal robusto, alinhado com as práticas internacionais. Mas ainda existem alguns desafios pela frente. E aí é o projeto de lei que eu falei para vocês. Esse projeto de lei, o PL 2338, que regula a inteligência artificial de forma transversal, com base em níveis de risco diferentes, e o PL 3018 de 2024, que trata especificamente da infraestrutura para inteligência artificial. A gente quer entender muito melhor como isso vai impactar de fato o setor de data centers. Esses, como eu falei para vocês, esses marcos têm potencial para redefinir não apenas a forma como empresas desenvolvem e ampliam o IA, mas também como elas vão armazenar, processar, proteger os dados, um tema especialmente crítico para o setor dos data centers. Júlia, olá, é um prazer ter você com a gente. Eu vou pedir a liberdade de chamá-la de Júlia, que você é muito nova para chamar doutora, apesar que isso aí vem com a prerrogativa sua como super especialista no tema. Mas para que a gente possa ter um bate-papo um pouco mais leve aqui, eu queria te chamar pelo primeiro nome, se você me permite. É um prazer ter vocês aqui. A Sescom é uma grande parceira do DI Instituto no mundo todo. E quando a gente pensou nesse tema, rapidamente a gente conversou com o Marcos, que é seu sócio também, e a gente se mobilizou para trazer você, que é uma das maiores especialistas do Brasil, para explicar para a gente de que maneira que isso vai impactar aqueles que estão dentro do mercado de data centers. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Gustavo, pelo convite, pela oportunidade, né, da gente falar sobre esse assunto que é tão importante, que impacta tantos setores, especialmente o de data centers. E falando rapidamente do Sescom, a gente tem um grupo de sócios e um time muito focado nesse mercado, a gente cada um olhando, para um lado da regulação, da necessidade de regulamentação aqui no Brasil. Eu, por exemplo, sou sócia da área de tecnologia e inovação, propriedade intelectual e dados, e olho para esse lado. O Marcos, que você mencionou, que é meu sócio, ele olha para o lado imobiliário, e assim a gente vai construindo uma visão 360 sobre o assunto. E aí, hoje vamos falar especificamente de data center e IA, que é um tópico quente, importante e que eu sei que tem muita coisa para a gente Com abordar. certeza, com certeza. Olha, o pouco que eu estudei do PL, ele tem um padrão de regulação, um pouco inspirado com as leis de inteligência artificial da União Europeia. Quais são os principais pontos desse modelo para o ambiente de negócios e inovação no Brasil? E como que esse projeto, conseguiu se adaptar um pouco à realidade brasileira, especialmente no que diz respeito à infraestrutura tecnológica? Boa. Bom, de fato, o modelo do PL, ele é um modelo que ele é baseado em risco. E o modelo baseado em risco, ele é altamente, ele é quase que um copia e cola, se assim a gente pode falar, do EU AI Act, que é o projeto, a lei de inteligência artificial lá na Europa. E ele é importante, essa divisão de riscos é super importante para o ambiente de negócios, e eu vou explicar por quê. Porque ela acaba reconhecendo que não existe uma regulação única que vai ser aplicável a todos os tipos de inteligência artificial. Então ela adapta as obrigações de acordo com o impacto que cada sistema vai gerar na sociedade. Então, por exemplo, um sistema que tem alto risco, que hoje, pelo PL, o que que é um sistema de alto risco? Por exemplo, um sistema que defina se uma pessoa vai ser contratada por uma empresa ou não, um sistema que envolva RH. Esse é um sistema de alto risco. Ok. Ele precisa de medidas de governança mais elevadas. Por quê? Porque ele traz um risco maior para a sociedade. Então, quando a gente faz essa divisão por risco, a gente consegue, de uma certa maneira, promover segurança jurídica, mas ao mesmo tempo considerar e promover a inovação dentro do país, fazendo essa divisão de riscos, né. Então, para as empresas que desenvolvem inteligência artificial aqui no Brasil, essa abordagem ela acaba facilitando o desenvolvimento, o planejamento de produtos de inteligência artificial, porque você consegue entender qual é a medida de governança que você tem que ter para cada tipo
de sistema. E aí, quando a gente pensa no projeto de lei e a realidade brasileira, porque como eu disse lá no início, ele foi muito baseado, no projeto, na legislação da União Europeia, mas obviamente a gente precisa considerar a realidade brasileira. E considerar as medidas que são necessárias para o ambiente brasileiro. Então uma coisa interessante é que o texto ele analisa, ele considera a assimetria tecnológica no Brasil. E aí ele acaba trazendo algumas medidas para fomento, por exemplo, Uhum. o sandbox regulatório. O que que é um sandbox regulatório? Ele ele é um ambiente controlado que é criado por órgãos reguladores para permitir que as empresas testem tecnologias novas, modelos de negócio, num ambiente que acaba tendo regras um pouco mais flexibilizadas, mas que é um ambiente regulatório supervisionado. Então, por exemplo, o texto traz isso, justamente por entender a assimetria tecnológica no Brasil. E além disso, ele prevê também a aplicação graduada de obrigações, e isso é positivo, né, porque a gente consegue implementar para os tipos de sistemas, para a capacidade da empresa, para uma empresa menor, para uma empresa maior, necessidades de governança diferentes.